O que o Coringa tem a ver com inglês? Bora, vamos procurar comigo essa conexão. Send in the clowns. Olá, amigos do inglês! Coringa ou Coringa, essa figura misteriosa, assim como um palhaço cheio de paradoxos. Às vezes alegre, às vezes triste, mordaz, astuto. No reino, a gente o encontra como um palhaço estilizado que agrada ao rei, mas sem perder a sua inteligência e perspicácia. Nas cartas, ele é chamado de Joker, ou seja, aquela carta que é cobiçada por todo mundo porque você pode colocá-la em qualquer posição do jogo. Nas histórias e filmes do Batman, ele é aquele elemento que não pode ficar de fora. É aquele elemento que faz com que a história fique eletrizante. Esse Joker, capaz de substituir qualquer coisa, assumir qualquer função, ele pode então ser associado a esse verbo em inglês que a gente usa para uma pá de situações. E esse verbo é o verbo get. Pô, legal, teacher. Dá então pra gente alguns exemplos de utilização desse verbo get no inglês. Bom, student, aqui nesse canal, se você pede, eu faço. If you ask me, I get it. Nesse caso, eu estou usando I get it, o verbo get, no mesmo sentido do verbo do, fazer. Portanto, se você pede, if you ask me, I do it, ou in this case, I get it. Nesse caso, eu faço, I get it. Ô Bruninho, eu tô cansado hoje, porque afinal de contas, I get up at 6 o'clock. And you people, what time do you get up? No caso, get associado à preposição up faz um phrasal verb que é muito comum no inglês quando você quer se referir a get up, a se levantar. I get up at 6 o'clock. Então eu me levanto, tomo meu café da manhã, mas eu não ligo a televisão para ver esses noticiários da manhã porque você sabe, a gente só vê essa quantidade de falcatruas, de roubos, de políticos que roubam, que enganam. E aí eu digo para vocês, eles sempre se safam, eles sempre escapam dessas situações de punição. Então aí no caso, se eu associo o verbo get com a frase away with it, eu tenho get away with it, que significa se safar, escapar de uma situação sem ser punido. Então é isso, Bruninho, eu não vou assistir esses noticiários não. O que eu faço é o seguinte, eu tomo meu café da manhã, vou trabalhar com todo prazer porque eu tenho um relacionamento muito bom com os meus colegas de trabalho. I get along well with them. Get associado à frase along with ou along with well. Get along with well significa ter um bom relacionamento com alguém. Outro dia, teacher, me disseram o seguinte, bom, se você quiser utilizar algum verbo em inglês e você não souber exatamente qual deles, você taca um get. O get ele substitui qualquer coisa, não é isso, teacher? Ora, amigo do inglês, eu digo para vocês, a coisa não é assim, tem nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Você não pode generalizar, colocar saindo ou colocando get em qualquer situação, porque isso não se aplica em todos os casos. Você vê o espanhol, vamos fazer uma comparação no caso do idioma espanhol. Porta em espanhol parece que é puerta, né, Bruninho? Alguma coisa assim. Então, várias palavras no espanhol, você, por exemplo, porta, você transforma em puerta. Mas, por exemplo, batata, você não pode dizer em espanhol que batata é a mesma coisa que batueta. Ou tomate é a mesma coisa que tomueto. Seria muito fácil, né? Tudo que você passasse para o espanhol, você passaria para ueto, ueta. Lápis, luepes, alguma coisa do tipo. O que não é verdade. Fica engraçado, mas não é verdade. Então, se você faz isso no inglês, você transforma tudo em get, vai ficar super esquisito, além de muitas vezes você estar cometendo um baita erro. Então, saindo desse mundo de phrasal verbs, desses exemplos anteriores que eu dei, você pode usar get em situações corriqueiras como se você diz que você
chegou em algum lugar ou vai chegar em algum lugar, esse verbo get é super utilizado. I get to the place, eu cheguei no lugar. Se você quiser dizer de uma maneira geral que você pegou alguma coisa, por exemplo, get a bus, get a train, pegar um ônibus, pegar um táxi, você pode até utilizar o verbo get. Se você diz que você pegou uma gripe, que você pegou um resfriado, você pode dizer I got a cold. Get, no caso, simple past, got. Então, em vários casos, sim, você pode usar o get. Mas não use, mas não abuse. Ou seja, use com moderation, moderação. E como a gente não poderia deixar de fazer, o que eu sempre peço para vocês, agora utilizando o verbo get a like, ou seja, dá um like para nós e se inscreva no nosso canal, divulgue esse canal para que esse projeto cresça cada vez mais. Um grande abraço, vejo vocês next!